Boa noite, alunos. Segundo segmento A, essa matéria sobre ligações químicas serão vistas nas próximas aulas, por isso fiz esse vídeo. Veja bem, o que são ligações químicas? A maioria dos átomos, dos 92 elementos que a gente conhece, eles não existem na forma isolada de átomo. Em geral, eles estão combinados com outros átomos formando substâncias. Veja o exemplo do oxigênio. O oxigênio ele pode estar combinado ao hidrogênio, formando água, ao gás carbônico, ao carbono, formando outras substâncias químicas, sacarose, glicose, etc. Até o oxigênio que a gente respira, ele está na forma de dois gases, O2, dois oxigênios combinados. Existe uma boa razão para isso, é que a maioria deles, esses átomos, são instáveis. Ora, se eles são estáveis, eles têm que alcançar a estabilidade. O que é estabilidade? É uma forma de equilíbrio, uma forma de manter-se estável. Estabilidade é relacionada à energia dos elétrons. É considerado quimicamente estável o átomo ou grupo de átomos que tem um número adequado de elétrons para se manter energeticamente estável. E que número de elétrons é este? 8. Por que 8? Porque o 8 está relacionado aos gases nobres, que são considerados elementos perfeitamente estáveis. Quem descobriu isso foi um americano, em 1916, chamado Gilbert Lewis. E ele propôs um modelo que explica como os átomos se ligam. Por que eles se ligam? Em que ele se baseou? Num grupo de elementos que se encontravam na natureza de forma isolada. Que elementos eram esses? Ele chamou de gases nobres. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Todos eles pertencem à família 18, que é a família dos gases nobres. Esses elementos, segundo Gilbert, são perfeitamente estáveis. Por quê? Porque todos eles têm 8 elétrons em seu nível de valência, que é a última camada. Foi aí que ele criou a regra do octeto, a teoria do octeto, que ele diz assim: a teoria do octeto diz que o átomo atinge a estabilidade quando tiver em sua última camada 8 elétrons. Daí surgiu a grande novidade: os átomos teriam que compartilhar, ceder ou receber elétrons. Ora, vejamos o que é camada de valência. Primeiro, valência é o poder de combinação dos átomos. E a camada de valência nada mais é do que a última camada do átomo. A última camada do átomo, o nível mais distante do núcleo, e que ela é determinada pela distribuição dos elétrons da tabela periódica. Veja o exemplo deste átomo aí de alumínio. O alumínio, Al, ele tem 13 elétrons. E ele tem esses elétrons distribuídos nas camadas K, L e M. K com 2 elétrons, L com 8 elétrons e a M, a última, com 3 elétrons. Então eu observo o alumínio aqui e vejo que a camada M é a camada de valência dele e que ela vale 3. Por que 3? Porque tem 3 elétrons aqui, ó, 1 na última camada, 2, 3.
Então, o alumínio, a valência dele é mais 3, porque eu descobri pela última camada, a camada de valência, que ele tem 3 elétrons lá que ele pode doar. Denomina-se camada de valência ao nível mais externo que um átomo apresenta. Nela estão os elétrons mais distantes do núcleo, aqueles que sofrem menos atração. De acordo com Niels Bohr, as camadas da eletrosfera são 7, olha lá, K, L, M, N, O, P, Q. E que sendo a última, a camada de valência. Por exemplo, um átomo que apresenta níveis K, L e M, o nível M é a camada de valência. Para determinar a camada de valência, tem duas formas: pela distribuição eletrônica dos átomos e conhecendo a família e o período. Essa forma aqui é a mais simples, mas a gente vai ver a outra porque vou fazer uma citação que vocês vão ver com detalhe no segundo grau. Por exemplo, Bohr disse que são 7 camadas na eletrosfera, que ele denominou de letras K, L, M, N, O, P, Q. E que essas camadas correspondem ao nível de energia do átomo, 1, 2 até o 7. E que cada nível ou cada camada comportava um número de elétrons. A camada K só comportava 2. A camada L comportava até 8. A M até 18. A N até 32. 32. A P 18 e a Q 8. Então observe que o átomo crescia, depois ele diminuía. E que nessa camada K tinha um subnível que chamou de S, que cabiam 2 elétrons. Por isso que é um S2. E na camada L, o segundo nível, tinha 2 subníveis, S e P, que o S cabe 2 e o P cabe 6. Então, no nível L cabiam 8 elétrons, por isso que ele disse isso. Cabem 8 elétrons no P. No nível M, tem 3 subníveis, S, P e D. 2 no S, 6 no P e 10 no D, são 18 elétrons. E no N, 4 subníveis S, P, D e F, cabendo 32 elétrons. 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Correto? Então aqui tem um quadrinho mostrando que o S cabe em 2 elétrons, o P cabe em 6 elétrons, o D cabe em 10 elétrons e o F cabe em 14 elétrons. Veja bem, então aqui eu posso fazer uma distribuição dos elétrons mostrando para vocês como é que isso funciona. Aqui eu tenho, esse quadradinho representa o subnível S, subnível P, subnível S, subnível P. Observe vocês, o primeiro lítio tem 3 elétrons. Como é que é a distribuição dos elétrons dele? 2 no K e 1 no L. Por isso que fica 1s2, 2p1. Qual que é a valência dele? Mais 1, olha lá. Ó. Ele tem um elétron ali. E do berílio? 2 e 2, 1s2, 2p2. Ou seja, olhando a última camada aqui, a última camada dele é a P. Então, cabem 2 elétrons. Então, vai doar 2. O boro tem 5. No último nível dele cabem 3. Olha aqui, ó, o último nível aqui, ó. Cabem 3 elétrons. Tem 3 elétrons. Então, dou esses 3. O carbono tem 4 elétrons. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 4 vão ser compartilhados. O nitrogênio já tem 5, olha você vê. 5 elétrons. Então, esses 5 elétrons vão receber de alguém 3 para completar 8. O oxigênio tem 6 elétrons, olha. Então ele precisa de quanto? 2 elétrons. Se ele receber 2 elétrons, ele fica com 8. Correto? Já o cloro, ele tem 7 elétrons. 5 mais 2, 7. Para completar 8, ele precisa de um só. Então, engraçado, por que negativo? Porque o elétron é negativo.
E aí precisa de um elétron para completar 8. Já o neônio tem 8, ele não precisa se combinar com ninguém. Ele é estável, ele é chamado de gás nobre, correto? Então a última camada, ela é obtida na distribuição eletrônica do átomo. Sempre será a camada de valência. Veja o nitrogênio. O número atômico dele é 7. Se eu distribuir os elétrons, fica um S2, 2p5. Então ele tem 5 elétrons na sua última camada. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. O carbono tem 4 elétrons na última camada. O sódio tem só 1 elétron na última camada. O magnésio tem 2. O alumínio tem 3. Por quê? Eu fiz a distribuição K2L8M3, K2L8M4, que é o silício, para 14. O fósforo que tem 15, K2L8M5. O enxofre que tem 16, K2L8M6. E o argônio que tem 18, K2L8M8. Por isso que ele não se combina. Já tem 8 aqui, ó. Não precisa. Só quem tem número diferente de 8 que vai ceder ou doar, correto? Então, veja bem. A partir do sódio, eu peguei aqui um exemplo do terceiro período da tabela. Peguei aqui um terceiro período da tabela, olha aqui. Recortei o terceiro período. Sódio, magnésio, alumínio, silício, potássio, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Todos eles estão no terceiro período. Todos eles têm 3 camadas, K, L e M. E que a camada de valência de todos eles aqui é o M. Mas observe você que na camada M do sódio só tem um elétron aqui, ó. 2, 8 e 1. Na camada M do magnésio tem 2 elétrons, 2, 8, 2, ó. 2, 8, 2. E do alumínio, 2, 8, 3. E do silício, 2, 8, 4. E do fósforo, 2, 8, 5. E do enxofre, 2, 8, 6. E do cloro, 2, 8, 7. E do argônio, 2, 8, 8. Então eu descubro a valência do sódio aqui, ó. Mais 1. Do magnésio, mais 2. Do alumínio, mais 3. Do silício, mais 4 ou menos 4. Do fósforo, menos 3. Porque se ele tem 5, é melhor ele ganhar 3 do que perder 5. E do enxofre, menos 2, porque ele tem 6. E do cloro, menos 1, porque ele tem 7. Veja bem, aqui eu fiz um quadro, dá para ver aí, com o número de átomos de 1 a 20, olha aqui. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, potássio e cálcio. O hidrogênio ele tem um elétron só, então é K1. O hélio tem 2, é K2, então ele é um gás nobre. O lítio tem 3, K2, encheu a K, que só cabe 2. O próximo elétron vai para L1. O berílio tem 4, 2, 2. O boro tem 5, 2, 3. Está vendo? Eu estou enchendo a camada L, que cabe até 8. Tem 1, 2, 3. E o carbono vai para 4. Tá vendo? 2, 4. E o nitrogênio? 2, 5, vai dar 7. E o oxigênio? 2, 6, que dá 8. Estou enchendo o L. E o flúor? 2, 7. E o neônio? 2, 8. Olha só, eu completei a camada L. Não cabem mais. Então o sódio, que tem 11, 2, 8... E o último elétron vai para a camada M. Começa a encher a M, que cabe até 18 lá. Ó. E o magnésio, 282, o alumínio, 283, silício, 284, fósforo, 285, estou enchendo a camada M. Então é aqui que eu descubro a valência dele, ó, nessa última camada, correto? Aqui está a valência dele na última camada. Aqui já tem 3. Aqui já tem 4, olha para você ver. Quando eu chego aqui no cloro, 287,
Vou no argônio 288, eu enchi também a camada 288, aqui vai dar estabilidade, ó, é um gás nobre. Quando eu tenho 19, 2881, aí você me pergunta, mas aqui não cabe 9, você cabe até 18, mas por que não fica com 9? É mais vantagem ele ficar com 8 e deixar um aqui para perder, que aí ele fica estável. O cálcio faz isso também, 288, e joga os dois para lá, então é fácil perder 2 e ficar estável. Então aqui eu descubro as valências, ó. O hidrogênio, valência mais 1. Então quem tem valência mais 1? Quem termina em 1. É o hidrogênio, é o lítio, é o sódio e o potássio. Quem tem valência mais 2? Quem tem 2 na última camada? É o berílio, é o magnésio e é o cálcio. E quem tem valência mais 3 ou menos 3? Quem tem 3 na última? Quem tem 3 na última? É o boro. Outra aqui, olha, quem tem 5? Precisa de 3. Aqui, ó, valência menos 3. Quem tem... Olha aqui, outra aqui, ó, 5, fósforo. Tá vendo? Quem tem 5 precisa de 3 para completar 8. Quem tem 5 precisa de 3 para completar 8. Quem tem 3, doa os 3. Ao doar os 3 aqui, no caso do boro, ele fica estável com 2. Correto? E quem não se combina são os gases nobres. O hélio, o neônio e o argônio. E aqueles que compartilham é quem tem 4. No caso, é o carbono e o silício. Correto? Legal, né? Mas eu posso determinar a valência pelo período. Olha só. Se o elemento está no... Se eu descubro qual o período dele, período são as colunas horizontais, primeiro ao sétimo. Por exemplo, o magnésio. O magnésio está onde? Está no terceiro período. Quantas camadas ele tem? Kl e M. Qual que é a valência, camada de valência dele? A M. O flúor, segundo período, quais era? K e L. Qual que é a camada de valência? O L. Lítio, segundo período, K e L. Qual que é a camada de valência? L. Rádio, sétimo período. Qual que é a camada de valência? Q. A última. Iodo, quinto período. Qual que é a camada de valência? O. Correto? Então, fica fácil saber pelo período. Se ele está no quinto período, as camadas são essas, K, L, M, N, O, e a camada de valência dele é o O. Quanto ele tiver no O, é a valência dele. Correto? O hélio está no primeiro período. Ele não tem valência porque a camada K dele está com 2 elétrons completa. Pelas famílias também eu posso descobrir a valência. E é mais fácil, porque quem é da família 1A tem 1 elétron. Qual que é a valência dele? 1. Quem é da família 2A tem 2 elétrons. Qual que é a valência dele? 2. Quem é da família 3A, qual que é a valência dele? 3. E da 4A? 4 elétrons. 4 mais 4 ou menos 4. E da 5A? Qual que é a valência da 5A? Quantos elétrons você tem na 5A? 5. Então vai ser menos 3. E da 6A? Quantos elétrons você tem na 6A? 6. Qual que é a valência dele? Menos 2. E da 7A? Quantos elétrons ele tem na última camada? 7. Qual que é a valência dele? Menos 1. Para completar, 8. O tálio está na 3A. Qual que é a valência dele? 3. Correto? O argônio está na 8A. Se está na 8A, ele não tem valência, ou seja, os átomos estão completos. O sódio, qual que é a família dele? 1A. Se ele tem 1 elétron, a valência dele será 1.
O cloro, família 7A, qual que é a valência dele? Ah? 1. Por quê? Se ele tem 7 elétrons, ele precisa de 1. O nitrogênio está na família 5A. Se ele tem 5 elétrons, qual que é a valência dele? Menos 3. A do cloro é menos 1. Correto? Então, reforçando. No caso das famílias A, o número da família indica a valência do átomo. Que aqueles que têm valência de mais 1, mais 2 e mais 3 doam, têm tendência em doar. E aqueles que têm valência menos 1, menos 2 e menos 3 têm tendência em receber. Aqui eu dou uma geral, olha só, famílias 1A, 2A, 3A doam. Famílias 5A, 6A, 7A recebem. Por que recebem? Quem tem 5 recebe 3. Quem tem 6 recebe 2. Quem tem 7 recebe 1. Quem tem 1 doa 1. Quem tem 2 doa 2. Quem tem 3 doa 3. E quem tem 4 pode doar ou pode receber. Mas em geral eles vão compartilhar. Aqui tem os elementos, olha, da família 1A, todos estão aqui. Todos eles têm um elétron, então a valência deles é monovalente. Todos da 2A têm 2 elétrons, qual que é a valência? Bivalente. Todos da família 13 ou 3A antiga têm 3, trivalente. E da 14? Tetravalente, 4 elétrons. E da 15, antiga 5A, tem 5. Se eles têm 5, ele precisa de 3, então é trivalente. E da 16, antiga 6A, tem 6 elétrons, então é menos 2, são bivalentes. E a última, a família 17, ou 7A, tem 7 elétrons, e para completar 8 ele precisa de 1. Então por isso eles são monovalentes. Valeu, um abraço.